O famoso sumiço de Eisenhower durante 3 dias, que até hoje é um fato histórico, porque foi o único presidente dos Estados Unidos que desapareceu durante 3 dias. Kennedy teve as reuniões sobre isso com a turma soviética. Kennedy começou a escolher os 8 membros que iriam representar os Estados Unidos nesse conselho de 16 que iria ser composto pelos 2 países. Quando ele escolheu, não tinha nenhum dos 12 majestosos entre os 8. Morreu menos de um mês depois. E Nixon era um bom boêmio. O escândalo do Watergate surgiu, ninguém sabe direito como, mas alguém mandou para 2 repórteres do Washington as informações, blá, 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 blá. O cara renunciou para ser desacreditado. Não dava para matar 2, já tinha matado John Kennedy. Não ia matar Nixon também, por causa daquilo, renunciou. E então o Majestic 12, na época de Carter, passou a ser muito mais forte do que sempre foi. E justiça seja feita, Reagan, no final do governo dele, fez aquele famoso discurso na ONU, Gorbachev. Será que nós não pararíamos de brigar, observar um ao outro como sendo inimigos, se nós soubéssemos que nós temos um problema comum, que é extraterreno? 1952, alguém resolveu irritar Truman feio, e no último ano do governo dele, houve uma revoada de OVNIs sobre o Washington, filmado pelas TV. E o pobre do Truman saiu sem explicar nada. Desde o surgimento dos primeiros impérios, que verdadeiras canalices são feitas com as desculpas de que aquilo está sendo feito por ser uma questão do Estado. Porque o Estado precisa sobreviver, a nação precisa sobreviver, o império precisa sobreviver, ainda que muito se ferre. Em 1945, Roosevelt morreu. Harry Truman assume a presidência dos Estados Unidos no meio da guerra, no final da guerra. E em 1947, para azar de Truman, cai um disco voador em Roswell, uma cidade do estado Novo México, nos Estados Unidos. E explode na imprensa americana a notícia. É confirmada por alguns militares. Quando isso chega em Truman, eu nunca tinha escutado nem falar naquilo, ninguém. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve um boato de que flying saucers, discos voadores, estavam... Mas Truman, quando se viu com aquilo, rapaz, eu vou dizer o quê para a nação? Truman não sabia o que dizer para os norte-americanos. Nesse ano, ocorreu a criação de 2 instituições dos Estados Unidos, a CIA, e ao mesmo tempo cria o Majestic 12, de forma secreta. Os documentos sobre ele só foram descobertos nos anos 80, 90. Esse grupo começa a criar a política da desinformação sobre o que tinha acontecido em Roswell em 1947. Qualquer informação sobre disco voador nos Estados Unidos é uma questão de Estado, tecnicamente falando. Nenhum funcionário público dos Estados Unidos, entenda-se, militares, civis, nenhuma instituição, nenhuma agência, ninguém pode falar sobre isso, porque está impedido por lei. Só que também tem uma lei nos Estados Unidos que diz que depois de 30 anos, um documento antes julgado como secreto pode, se requisitado, ser liberado. Então, assim, em 1952, Truman sai, aí entra quem? Eisenhower, um herói da guerra, da Segunda Guerra. Eisenhower, quando? Reunião com os majestosos, os 2 majestosos. O cara tem um susto, porque nessa época ele foi informado, Truman nos criou, ninguém sabe que a gente existe, mas como a gente tem que se reportar ao presidente por ordem de Truman, como você está entrando no lugar de Truman, a gente está lhe avisando, isso aqui existe. Eisenhower quase enlouquece. No primeiro ano do seu governo, a agenda de um presidente norte-americano é 100% seguida pela imprensa. Por isso que ele mora na Casa Branca. O presidente não pode fazer nada fora da agenda, que o famoso sumiço de Eisenhower durante 3 dias, que até hoje é um fato histórico, que foi o único presidente dos Estados Unidos que desapareceu durante 3 dias. E como é que foi essa história? Tinha a base de Edwards, uma base ultra secreta militar dos Estados Unidos. Aí, na agenda de Eisenhower, estava que ele ia passar 3 dias nessa cidade próxima à base de Edwards, hotel tal. A imprensa cerca o hotel, aí lá vem Eisenhower, tira aquelas fotos que os presidentes entrando no hotel, e o pessoal fica lá fora esperando ele sair. Nada. No terceiro dia,
Eisenhower está em Washington. Mas ele não saiu do hotel. E sabe para onde é que ele foi? Para o encontro com seres extraterrestres. Em 1952, o presidente Eisenhower, junto com os Majestics, tiveram encontro com seres extraterrestres. Não rolou muita comunicação, porque o encontro houve, mas não houve comunicação. Segundo o que hoje se sabe, os Estados Unidos nunca conseguiu desenvolver um método de compreensão das informações que eles capturaram desses seres ao longo dos anos. E com outros seres nunca conseguiu nem capturar nenhuma informação mesmo, porque não conseguiu se estabelecer. A coisa não é tão simples. Aí Eisenhower se esconde lá no hotel, sai disfarçado, vai para a base de Edward, se encontra com... Porque era necessário o presidente dos Estados Unidos se encontrar com aqueles seres por uma razão que os ufólogos norte-americanos não conseguem ir adiante. Mas, hoje em dia, se sabe que aqueles 3 dias o presidente sumiu da cidade, mas estava na base de Edward, tem retrato. Então, Eisenhower fica na presidência da República, de 52 a 61. John Kennedy se torna presidente da República. Na pior época da Guerra Fria, nessa época, aparecia uma luz em cima da Rússia, a União Soviética toda preparava para com os Estados Unidos, as duas potências entravam em prontidão, a luzinha sumia. Aí aparecia não sei o que, os Estados Unidos, lá vem a Rússia, não vai atacar, prontidão. Quase entraram em guerra diversas vezes, até que John Kennedy propôs, no ano 1963, aos russos criaram uma agência conjunta para que essas aparições, o radar na época não era o radar que se tem hoje, era um radar mais atrasado, mas que as aparições em radar ou visual não fosse feita mais só pelos Estados Unidos ou pela União Soviética, mas por uma equipe conjunta para eliminar a possibilidade de um pensar que era o outro atirando primeiro. Porque eles viram que em todas as situações de quase confronto, tudo era mal entendido. Um pensava que era o outro, mas não era. Então, quando os dois perceberam, e quando os Estados Unidos disse, eu tenho uma questão ufológica, e Nikita Khrushchev disse, nós também temos um Roswell nosso. Então, essas duas potências sabiam da questão extraterrestre, então criaram essa agência para a agência e não mais os governos norte-americanos e soviéticos estarem à frente. Quando John Kennedy tomou essa decisão, Majestic disse, ei, dá certo não, você está sendo ingênuo, os soviéticos estão botando você no bolo. Não, em hipótese alguma, nós podemos criar essa equipe conjunta e nós passarmos os nossos segredos. Memorando Harry Truman, não pode ser repassado por ninguém. Aí Kennedy disse, eu vou repassar, porque senão o mundo vai ter uma por causa de mal entendido ufológico. Vai, não vai, vai, não vai. Kennedy teve as reuniões sobre isso com a turma soviética. Kennedy começou a escolher os 8 membros que iriam representar os Estados Unidos nesse conselho de 16 que iria ser composto pelos 2 países. Quando ele escolheu, não tinha nenhum dos 12 majestosos entre os 8. Morreu menos de um mês depois. Ele assinou o ofício com esses nomes, 3 semanas depois foi assassinado. Será? Será que uma questão ufológica teria determinado a morte de John Kennedy? Não há dúvida. Aí Kennedy morre. Esse grupo não é formado nessa época. Foi formado depois. Pois nessa época, não. Quase o mundo entra em guerra devido às questões dos mísseis em Cuba. Kennedy é assassinado, e Lyndon Johnson assume a presidência, fica até 69. Aí acontece o momento decisivo da grande merda do século XX. Richard Nixon assume a presidência dos Estados Unidos, de 70 a 74. Os 12 majestosos chegaram e disseram, presidente, por ordem do presidente Truman, nós temos que mostrar ao senhor que já mostramos a Eisenhower, a Kennedy, a Lyndon Johnson, então estamos aqui para lhe mostrar. Só que os 12 majestosos já não eram mais os 12 originais. O Florestal já tinha morrido, um outro caiu do 12º andar. O outro, é um negócio muito esquisito. Aí Nixon foi informado, e Nixon era um bom boêmio. Aí à noite saiu com a esposa, com um casal de amigos. E Nixon tem um grande amigo dele, que era o maior comediante norte-americano da época. Aí Nixon, sabe o que me disseram? Ser extraterrestre disso. Eu não sou presidente, eu não minto, não. Isso é mentira sua, não é? Vamos ali comigo que eu gosto. Botou um amigo comediante no carro, aí foi na base, eu estava perto da base de Homestead. Aí lá veio os guardas, sou presidente Nixon.
Mas, presidente, isso é uma base secreta, eu sou presidente. Entrou com o amigo, mostrou o amigo ficou pasmo, ele também. Voltaram, no outro dia o amigo, pá, saiu dizendo. Abafaram na imprensa tudo. Aí os majestosos diziam, esse cara não tem condição de saber dessas coisas, não. A gente não pode comunicar isso a todo tipo de presidente, é melhor a gente não comunicar. Porque, olha a merda aí, e agora? Um ano depois, Nixon foi obrigado a renunciar. O escândalo do Watergate surgiu, ninguém sabe direito como, mas alguém mandou para 2 repórteres do Washington as informações, blá, 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 blá. O cara renunciou para ser desacreditado. Não dava para 2, já tinha um. Não ia Nixon também, por causa daquilo, renunciou. A partir daqui, os 12 majestosos não mais informaram nenhum presidente do Estado coisa alguma do que, entre aspas, era sabido sobre a questão ufológica. A partir da época de Nixon, os majestosos começaram a fazer um outro projeto. Eles disseram, bem, a gente não vai mais falar nada para o presidente que foi eleito, não temos mais essa obrigação, porque nós temos que proteger os interesses da nação, mas vamos, através da diplomacia, espalhar no mundo os tentáculos do nosso grupo, que também não vão poder falar os seus presidentes. Para isso é necessário que a gente faça uma relação de poder com eles, que eles nos sejam gratos. E foi assim que a diplomacia norte-americana, na época de Gerald Ford, na época de Jimmy Carter, sem que esses 2 presidentes pudessem fazer nada, foram estabelecendo relações de prestígio com governos e convencendo esses governos a criarem núcleos de inteligência, que no Brasil, inclusive. Mas quem é que ia ser nomeado para aquele cargo, aquele salário, não seria o presidente do Brasil que iria escolher, não seriam os senadores brasileiros que ninguém. O diplomata, o cônsul norte-americano, o embaixador norte-americano é que iria propor ao presidente do Brasil que fulaninho de tal fosse receber um salário normal do Brasil, R$5.000, mas o governo norte-americano daria $30 mil de salário complementando para aquele. Aí o presidente, mas aí ele vai obedecer mais a vocês do que. Não, de forma alguma, presidente, absoluto. Aí assim surgiu uma teia do Majestic 2, na parte do mundo em que a Rússia deixou, porque a Rússia também tinha seu Majestic. E as informações que começaram a surgir no mundo ocidental, Estados Unidos, o Majestic só teve que dividir com o Vaticano, porque o Vaticano tem o melhor grupo de espiões do mundo, porque tem padre em tudo que é lugar. Então não tem nenhum. Todos os sistemas, os serviços secretos são escondidos, por isso são secretos. O Vaticano não, a vista tem padre em todo lugar e passa informação, e isso é real, pessoal. E então o Majestic 12, na época de Carter, passou a ser muito mais forte do que sempre foi, porque antes tinha que falar para o presidente, agora nem isso falava. Ronald Reagan assume em 81. Ninguém falou nada com ele. Aí ele, que já sabia das fofocas de Nixon, o cara era ator famoso, sabia das confusões do comediante. Contou. Aí ele, ei, eu quero saber das coisas. Primeiro ano do governo de Reagan, ele queria saber o Majestic nada. Vocês se lembram que no segundo semestre do governo de Reagan, um maluco chamado Hinckley deu vários tiros em Reagan e só não matou porque os seguranças de Reagan se meteram no meio e receberam os balas. Porque Reagan tinha falado com alguns amigos que ele queria abrir as informações. E justiça seja feita, Reagan, no final do governo dele, fez aquele famoso discurso na ONU, que está gravado, dizendo, será que nós aqui no mundo, eu e o presidente Gorbachev, na época o Gorbachev era presidente da União Soviética, será que nós não pararíamos de brigar? Será que Estados Unidos e União Soviética e demais parceiros não iriam deixar de observar um ao outro como sendo inimigos se nós soubéssemos que nós temos um problema comum que é extraterreno? Já imaginou se existissem seres extraterrestres que tem a turma boa, mas tem uma turma complicada que representaria um problema para todos nós? Em vez de brigarmos, será que nós não deveríamos nos unir para... Eu não ter outro discurso de Reagan, mas isso é público, está na internet.
Aí Reagan deixou para fazer isso no seu último ano de governo, para não ser trucidado. Mas aqui tem um detalhezinho. Quem era o vice-presidente de Reagan? George Bush, pai. Só que George Bush, pai, antes de ser vice-presidente de Reagan, ele tinha sido diretor da CIA. Ele foi o único presidente norte-americano que, além de ser presidente, foi diretor da CIA. E o diretor da CIA sabia de parte do que os 12 majestosos sabiam, porque a CIA investigava até os majestosos. Então, George Bush, pai, foi o único presidente dos Estados Unidos, em tempos recentes, que, além de presidente, ele sabia tudo, ou quase tudo, ou muita coisa, do que os majestosos. George Bush, pai, fica 4 anos no governo. Clinton se elege. Quando Clinton se elege, ele prometeu ao povo norte-americano que iria revelar os segredos sobre a vida extraterrestre. Aí Clinton, ei, eu quero falar com a turma aí. Não existe essa turma. É só o presidente dos Estados Unidos. Eu quero falar. Não tem isso. Não existe esse grupo. Aí Clinton, mas eu prometi, presidente, só vai ter que encontrar uma forma de... Não vai dar, não. Não aceito. Presidente, lembre-se de quem? Lembre-se da renúncia de Nixon, lembre-se do sistema de Reagan. Presidente! Aí ele deu a famosa entrevista. Ele diz, eu tenho que reconhecer que há um grupo interno no governo dos Estados Unidos que não obedece ao presidente. Ele disse, vou falhar uma promessa de campanha. Aí o nosso amigo Clinton quase recebe impeachment, não por questão extraterrestre, mas por uma questão muito terrestre, a confusão dele com a estagiária. George Bush, filho, assume, os majestosos voltaram a ter um poder formidável. Dick Cheney, vice-presidente de George Bush. Esse é alguém que sabe muito e mexe de forma extremamente horrível os seus interesses. E durante o governo Bush, nós vimos a questão da queda das torres do World Trade Center. Depois disso, assume Barack Obama, que também prometeu revelar as questões ufológicas, determinou o seu amigo pessoal, John Podesta, que fizesse, não podia, o grupo não deixou. Ainda assim, John Podesta e outros, no início dos anos 2000, cerca de 200 ex-militares dos Estados Unidos foram para a imprensa exigir que o governo abrisse, revelasse os arquivos sobre a questão extraterrestre que eles haviam testemunhado. Ali existiam vários ex-controladores de radar, ex-pilotos, ex-isso, ex-aquilo, e o governo, não posso. Há uma lei que impede. Saiu Obama, aí está o nosso Mr. Trump, e nós continuamos a não saber porque essa história, que está registrada, antes se falava em muito boato, mas hoje em dia, muito de documento já confirma isso aqui que eu estou dizendo para vocês. Mas qual é a questão? É a velha questão do encobrimento. É a velha questão de que nós só sabemos aquilo que eles deixam saber.